E qual que você acha que é os elementos chaves de uma boa comunicação? Quais são aqueles principais requisitos que eu preciso ter? Eu preciso ter isso, isso e isso. Eu tenho alguns na minha cabeça, mas eu quero saber de você. Falando em termos globais, se a gente for pensar em termos assim de atributos de um bom comunicador, nem vou entrar nos recursos em si, porque os recursos são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder chegar nisso, né? Mas eu acredito que um bom comunicador, ele precisa ter uma boa escuta. A gente fala muito sobre o falar bem, mas falamos pouco sobre o ouvir. O Rubem Alves tem uma crônica bonita sobre isso, da escutatória. Né? Vejo muitos cursos de oratória, mas não vejo cursos de escutatória. E a capacidade de você escutar ativamente o outro. Porque muitas das informações, muita da forma como eu conduzo a minha fala, vai depender do outro. Então, se eu estou conversando aqui com você, e eu vejo que você está fazendo uma cara meio assim, ou você está olhando para o lado, está mexendo no celular, opa, peraí, o Ed não está muito conectado comigo, deixa eu ajustar a minha comunicação, deixa eu ver quais são as necessidades dessa fala aqui. Eu estou dando uma palestra, eu vejo que o meu público parece que está meio disperso. Será que eu estou sendo técnica demais? Será que se eu ajustar o meu vocabulário para esse grupo, se eu conheço o meu público, então a habilidade de escuta eu acho importante. E aí, nessa explicação, eu já trouxe o segundo atributo que eu considero importante, que é esse poder de adaptabilidade, de adaptação. Sabe quem fala muito disso? Silvio Santos. Tava vendo uma entrevista do Celso Portiolli e ele tava falando que o Silvio diz... O Silvio Santos é o mesmo. Sim. E ele é muito característico, ele é caricato. Só que o Silvio Santos apresentava programas diferentes. Então ele apresentava Em Nome do Amor, Porta da Esperança, Topa Tudo por Dinheiro. E ele falava que cada Silvio era diferente para cada programa que o Silvio apresentava. E é isso. Só a gente pensar na nossa vida habitual. Você se comunica, você age, você se expressa do mesmo jeito com a mãe, com a namorada, com o chefe, com o amigo mais próximo, com o amigo que não é tão próximo. É só a gente pensar que nós somos. E isso não nos descaracteriza. Ao contrário, isso nos coloca numa situação em que nós nos adaptamos. É a tal da persona. A gente tem personas diferentes. Que papéis são esses que nós exercemos na nossa vida, em sociedade? Então, o poder de adaptação é um forte atributo de um comunicador. Porque é isso que vai ajudar a gente a se ajustar. É tipo político tentando dar uma entrevista pessoal. Ele fala com aquele jeito de quem tá no palanque. Gesto alto. Pô, tá na Marília Gabriela, sabe? Sim. Ninguém fala assim, né? Tanto que os políticos mais modernos, você já vê que eles têm tons, né? Pra cada lugar que eles estão participando, né? Não, a comunicação, ela evoluiu muito, né, Ed? E teve um boom com as redes sociais. Porque aí a gente se viu mais próximo dos nossos ídolos. Eu acho que isso deve acontecer com você, porque se acontece comigo, deve acontecer com você. Das pessoas entrarem em contato com você já como se fossem amigos muito próximos. Ou como se fosse assim, você é aquele rapaz que, sabe, o padrinho dos meninos aí. Então, assim, o meu canal é Cá Me Disse. Cá, por conta de Camila mesmo, né? Então o pessoal já chega, ai, Cá, nossa, eu preciso fazer uma consulta com você. Então eu vejo que as pessoas, elas já estabelecem uma relação comigo antes mesmo de eu saber da existência dessa pessoa. Então a gente está muito próximo dos nossos interlocutores, dos nossos ídolos, das pessoas que são possíveis clientes pra gente. E essa comunicação, ela se tornou mais acessível também. É só você pensar a rádio de antigamente, a rádio de hoje, esse formato que a gente está aqui, a televisão, o jornalismo, o quanto isso mudou, né? Então, esse poder de se adaptar mesmo e se atualizar. E eu acho assim que, pensando em termos de atitude, de comportamentos, uma pessoa que se comunica bem também tem que ser aquela pessoa que está com a mente aberta para sempre aprender. Porque se eu acho que eu já cheguei num patamar ali, eu estagnei. É a gente entender que eu sempre tenho algo
a aprender numa conversa, numa interação. Sempre tem algo novo. Existe em você, meu interlocutor, algo que eu não sei. E se eu tenho essa clareza, eu estou mais aberta ao diálogo. E isso é importante para mim. Porque isso vai me dar repertório, isso vai me promover mudanças. Eu posso concordar ou não, não é isso que está em questão. Mas isso me constrói também. Então, na minha concepção, uma pessoa que se comunica bem, ela precisa estar sempre com esse pensamento e também com o pensamento de sempre estar disposta a aprender algo novo. Eu gostei que você falou de repertório. Acho que é uma coisa boa que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando você vai falar sobre algo, é importante que você saiba falar sobre algo, né? Que você tenha noção do que você está falando. Então não dá pra você chegar e falar... A gente vê... Acho que o podcast é uma coisa que eu gosto muito, mas ele também veio muito com isso, né? Que você vê um bando de maluco falando de coisa... Sim. Aí você vê um corte no Twitter e fala, mano, esse cara falou um bagulho que ele nada a ver, ele não sabe o que ele tá falando, isso aqui tá... Então, se você ter essa bagagem, esse histórico, ter estudo, né? Acho que as pessoas às vezes não estudam antes de falar. Mas eu queria perguntar pra você quanto que a objetividade é importante para um bom comunicador. A gente tá falando dessas ferramentas. O quanto eu ser claro, objetivo, ele é importante pra minha fala? Perfeito. Você trouxe... um pouquinho aí de tempo atrás, na nossa conversa, você trouxe um ponto que está relacionado à objetividade, que é isso da pessoa, às vezes, começar a abrir as abas. Né? Ela começa a falar, então, em reunião isso acontece muito, é aquela famosa reunião que podia ter sido um e-mail, porque o assunto poderia levar meia hora e tudo se dispersa. A objetividade é importante para que não tenha ruídos na nossa comunicação. É importante eu saber onde é que eu quero chegar com aquela minha fala. Antes disso, para que eu estou abrindo a minha boca para falar? Sei lá, e nas situações mais cotidianas, vou mandar um áudio para uma amiga minha. Sabe aqueles áudios que viram podcast também? Uhum. Então, para que eu estou abrindo aqui o WhatsApp para poder mandar esse áudio? Qual é a minha intenção aqui? Essa é a relevância, é nisso que a gente precisa pensar quando a gente quer ser mais objetivo para falar. Porque aí eu consigo entregar a mensagem da maneira como eu gostaria que chegasse essa mensagem para o outro. Eu consigo ter atalhos. Tem gente que é muito prolixa, que começa a falar de um assunto e traz muitos detalhes que são irrelevantes para aquele assunto. E isso tira a atenção do nosso interlocutor, do nosso ouvinte. Então, se eu começo a falar para você, sei lá, vamos supor que eu ia desmarcar aqui o nosso encontro de hoje. Então, eu vou te mandar um áudio. Oi, Ed, tudo bom? Sabe, eu tô te ligando porque hoje a gente tinha marcado, né, o nosso podcast. Nossa, mas sabe o que aconteceu? Eu tive um problema aqui com a minha mãe e, nossa, sabe que a minha mãe? Ai, minha mãe, ela é muito complicada. Eu começo a falar da minha mãe. Uhum. E aí, de repente, eu tô falando de alguma outra coisa. Cadê a mensagem? Você fica lá, né? Onde é que a Camila quer chegar com isso? Ela quer contar da mãe dela pra mim? Esse detalhe é irrelevante. Então, quando eu vou organizar a minha mensagem, eu preciso pensar onde é que eu quero chegar. Qual que é a ideia central daquilo que eu preciso dizer? Quais são os argumentos, quais são os pontos principais da minha fala? E quando eu falo desse jeito, às vezes a pessoa pensa, não, mas isso é uma coisa muito formal. Não, acabei de dar o exemplo, eu vou te dar um recado, preciso desmarcar o nosso encontro de hoje. De repente eu estou falando da mãe, não tem nada a ver com o assunto. Isso vale para tudo. Se existe algo que tem grande valor para todo mundo hoje é tempo. Uhum. Né? A gente não tem tempo para mais nada. O tempo que eu dedico a você, ele é precioso. O tempo que você dedica a mim também. Então, a objetividade também está relacionada a isso. A gente poder respeitar esse tempo do outro. E um ponto importante aqui. Ser objetivo não é não é cortar a informação. Não é ser monossilábico, sabe? Sim, não é. É eu entender o quanto eu preciso elaborar aquela minha mensagem, dependendo da necessidade, da situação de comunicação, da demanda das pessoas que estão ali comigo. Isso é ser objetivo. Então, assim, se eu preciso trazer para você uma informação que você não sabe,
eu tenho essa noção de que eu preciso detalhar alguns pontos para esclarecer isso para você. Eu não vou cortar a informação, eu vou observar o que é ou não importante para aquela situação de comunicação. Acho que quem faz isso muito bem, e teve aqui, é o Cortella. Ele Pensei tem um... nele também. Cara, é bizarro, assim. Ele tá falando uma coisa pra você e ele abre uma aba. E, pô, e quem tá fazendo podcast acostumado, eu falei, putz, abriu uma aba aí que vai viajar. Mas, cara, ele consegue sair do ponto A pro ponto Z e voltar pro ponto A. Você fala assim, portanto... Aí você fala, caraca, é verdade, conectou... Ele parou de falar daquilo que ele tava falando, foi pra uma outra coisa e voltou pra... Como é que ele... É mágico, sabe? E aí você se sente burro, né? Você fala, como é que o cara consegue fazer essa associação de banana com Ultraman de um jeito tão orgânico, né? Mas acho que esse é o poder de um bom comunicador, né? Isso. E é objetivo, porque no fim do dia ele tá... Porque às vezes acho que ideias precisam de elaboração. E no fim do dia ele tá te mostrando, tá te trazendo um instrumento para esclarecer aquilo que ele tá te falando. Então ele pode falar, se comunicar bem é importante para sua carreira. Mas às vezes você falar que, pô, existe esse filósofo que ele não era ouvido, ele aprendeu a falar, ele entendeu isso, e a partir daí ele ganhou uma grande plateia, portanto, se comunicar bem e tal. Então, pô, ele embasou aquela informação, né? Ele não foi nem curto demais, nem longo demais. Exatamente. E nessa hora, quando você vê a conclusão dessa fala, aí a gente percebe, né? Fala, pô, o Cortella, ele sabia onde é que ele queria chegar quando ele foi falar desse filósofo. Ele tem esse fio condutor, ele tem o bom comunicador, ainda falando de atributos, ele precisa ter intencionalidade. Eu ter essa intenção. Então, o Cortella faz realmente muito bem isso. E tem mais um ponto que está embutido nessa tua fala, esse exemplo que você deu dele, muito bem colocado, que é essa questão da pessoa não apenas trazer a informação. O Dale Carnegie fala isso, que a informação por si só, ela não fica na cabeça das pessoas. Por isso que pessoas estritamente técnicas, elas podem ser competentíssimas. Mas se não tiver uma boa forma de trazer isso, ou se ela só se fazer uso dessa técnica, isso não transforma, isso não fica, não prende a atenção das pessoas. Então o Cortella, ele tem essa maneira de conduzir, porque ele não fica só na informação. Ele poderia te dar a informação, mas ele te oferece uma experiência. Ele dá exemplos, então tudo isso é técnica de comunicação, estou pontuando aqui. Ele dá exemplos que podem facilitar o seu entendimento, que podem deixar a filosofia mais acessível para quem não a conhece. Também permite visualização. Esse é um dos pontos-chave da pessoa que consegue se expressar de forma persuasiva, que sabe contar uma boa história. Ela não vai contar a história somente. Hoje aconteceu isso, enfim. Ela vai permitir que você tenha uma experiência. Se eu vou contar para você que hoje eu acordei morrendo de vontade de tomar um café, se eu falo isso, eu estou te passando a informação. Mas se eu falo para você assim, que hoje eu acordei, e aí estava vindo na cozinha, sabe o cheirinho do café quando acaba de passar? Você já sentiu daí o cheirinho do café. Então, eu estou permitindo que você viva essa experiência comigo. É muito diferente de só passar a informação. E isso Cortella faz muito bem, de fato. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loyola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!